Olá, pessoal do Mabook Club, o melhor clube de livro e hábitos da sua vida. Se você não conhece, todas as informações estão aqui na legenda. E a gente está aqui na série Melhores Livros por, que tá bombando nas redes sociais e aqui no Instagram. O que que é? A gente faz um estudo, pergunta pessoalmente para a pessoa ou faz um estudo de todos os seus conteúdos, Instagram, entrevistas, podcasts e etc., de quais são os melhores livros por personalidades de impacto na sua área. A gente não quer gente famosa, não. A gente quer gente que realmente faz a diferença. Porque o primeiro ponto da nossa comunidade, quando a gente começa a estudar, né, a leitura, o aprendizado, né, os hábitos para sermos nossa melhor versão, a gente começa pela curadoria. Parar de ler essas coisas blockbuster, parar de ler essas regurgitações de pessoas. Vamos na fonte, vamos entender, vamos compreender, vamos ler coisa de peso. Vamos ler esses livros que as pessoas realmente falam, é o livro que mudou a minha vida. Eu não acredito muito nisso, mas chegar quase lá já é sensacional. Ler livros que realmente impactam. Aqui na comunidade, a gente acredita que livros podem ser sementes, que se lançadas em solo fértil, que se cuidadas, regadas, quem sabe pode surgir uma plantinha que pode dar um fruto depois de muito tempo, mas aquilo tem que ser cuidado. E a primeira coisa é a curadoria. Né? Depois você aprender a ler, depois você aprender a fazer as anotações inteligentes, depois você aprender a rever aquelas anotações. E o mais difícil, você aplicar e trazer aquelas anotações que estão escritas, abstratas, num papel, trazer para a sua vida. Modificar, né, a sua atitude, o seu comportamento, né, e se mudar para ser a sua melhor versão. Esse é o objetivo aqui nosso. Mas essa série tem dado o que falar, porque às vezes a gente fica sem ideia, né, do que a gente vai ler, o que que a gente lê, o que que essa pessoa gosta, essa pessoa que eu sigo nas redes sociais, que eu adoro, que eu vejo, né, todos os insights, que eu vejo os vlogs, os blogs, o dia a dia, o que que essa pessoa ama. E aqui a gente traz para você. Vamos lá? Vamos para a gente normalmente faz 2 pessoas por vídeo, e a primeira você vai conhecer agora, vai ser, olha ela, Bruna Martioli, essa, pessoinha aqui, ó, deu um spoiler, gente, desculpa aí. Aqui é sem edição para a gente fazer, ó, como se fosse ao vivo. Bruna Martioli, 29 anos de idade, adoradora de Clarice Lispector, Guimarães Rosa e muito mais. Acabou de lançar o seu livro, que é esse aqui, e que eu tenho o quê? Eu tenho, ó, Marcelinha, eu tenho autógrafo. Acabou de lançar agora no Brasil. Bruna mora em Portugal. O seu livro é Tempos de Morangos, né? Quem sabe tá falando aí de Clarice Lispector, da Hora da Estrela, o nome já remete a isso. É um livro sobre leitura. Aqui, ó, reflexões sobre livros. Se você não conhece esse livrinho, vale a pena conhecer. Saiu agora há pouco tempo. No final do livro, ela coloca indicações de livros. Então, é um livro que ela fala de livros e fala muito sobre a história da vida dela, mas que ao final tem aí uma listagem de livros em que ela gosta e ela indica. Então, isso é bem interessante também. Mas entramos em contato com a Bruna, fomos no lançamento, falamos com ela. Gravamos a palestra dela na época, né, do lançamento, temos aqui no canal, né, se você se interessar, vou colocar aqui depois para você ouvir. E falamos: "Bruna, ok, você indicou vários livrinhos aqui, você sempre fala de vários você sempre fala de alguns, né, autores, né, sempre como se fosse aquele autores do coraçãozinho, né, mas quais são os top 10? A gente gosta de uma listinha, né, e essa aqui foi a listinha da Bruna. Bruna Martioli. Vamos lá, vamos começar. Fernando Pessoa, e eu não peguei aqui para vocês, está aqui, ó, tá à mão aqui, do Clube de Literatura Clássica. A gente tem essa versão aqui, que é o livro do Desassossego. E quando a gente faz a pergunta para o convidado, a gente sempre tenta colocar na ordem que a pessoa falou. Então, a ordem que a pessoa falou é a ordem que a pessoa lembra. E esse aqui foi o primeiro.
Então, quer dizer, esse livro aqui realmente ressoou. É um dos meus, quem já viu a minha listinha sabe, é um dos meus mais queridos da vida. Esse aqui é uma biografia menos biográfica possível, né? Na biografia você costuma ver, nasceu em tal lugar, casou, teve filho, fez faculdade, estudou não sei o quê, aí aconteceu um trauma, aí aconteceu superação, aí não sei o quê. Esse livro aqui não é assim. É como se fosse a biografia dos pensamentos, né? Desse homem tão plural, que tinha tantos outros nomes, né? Mas essa é a biografia dele. Leve, cheia de insights. Você vai ler e vai voltar para cá. Muito, muito. E vai marcar e vai voltar. Então, realmente, esse é um livro que muda. Esse é um livro que muda, né? Eu costumo não acreditar que livros mudam vidas, mas existem uns que podem ser essa sementinha que a gente falou. Vamos lá para o próximo? Grande Sertão Veredas, olha esse aqui, eu tenho essa edição aqui que vocês estão vendo aqui do ladinho, João Guimarães Rosa, aqui ó, Viver é muito perigoso, publicado em 1956, Grande Sertão Veredas revolucionou a literatura brasileira e segue despertando leituras apaixonadas a cada geração. A atual edição desse clássico traz um novo estabelecimento de texto, vasta fortuna crítica, cronológica e sugestão de leitura. Então, a gente indica, a Bruna e a gente indica essa edição aqui, tá? A Bruna tem alguns cursos online em que ela fala sobre alguns livros. Esse é um deles. Eu acho que está agora custando R$ 69. Vale muito a pena comprar o livro e seguir o curso da Bruna. Aí, Bruna, fazendo um jabazinho para você aqui. Como sempre, tem muito material aí da Bruna para gente. A gente tem resenha do livro dela no nosso canal e tem a palestra dela e agora os top 10 livros. Então, se não viu ainda a resenha, eu vou colocar aqui, né, para vocês, tá bom? São livros de impacto. A gente está falando aí de clássicos brasileiros, a gente está falando aí de livros que você vai repensar as frases, os personagens, né? Sempre e muito mais. Quem conhece a Bruna e segue nas redes sociais, ela é muito forte no YouTube, né? Assim como a gente é bem mais forte no YouTube do que até no Instagram. A Augustina Bessa Luiz, a Sibila. Não existe livro de Augustina Bessa Luiz, até uma súplica para que a gente faz, as editoras, por favor, do tanto que essa menina Bruna fala dessa Bessa Luiz, a gente quer ver aqui no Brasil. Cadê? Cad Bessa Luiz aqui no Brasil. Por favor, reeditem, tragam, traduzam, né? Porque essa menina Bruna tá falando dessa Bessa Luiz sempre. Então, trazam os 5 livros dela que a gente vai ficar feliz. Sibila. É um livro que é muito mencionado pela Bruna. Bruna, acredito que, pelo tanto que fala, deve estar fazendo um estudo, né, da Augustina Bessa Luiz. E quando você vê assim, né, é bom a gente analisar, porque no nosso módulo de curadoria da nossa comunidade, a gente fala muito sobre isso, né? Veja quem você gosta e quem já indicou algo que você gosta, o que ela está indicando mais, né? Se aqui Fernando Pessoa ressoou, Guimarães Rosa ressoou, né? É porque você possivelmente vai gostar muito da Sibila também, né? Se esses 2 livros aqui ressoaram bastante, né, na sua mente, é porque esse aqui, possivelmente, terceiro dela, vai ressoar também. Bora lá! 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Começa a ler com um papelzinho do lado para anotar os diversos nomes aí das pessoas. Já leu esse livro? Eu não li ainda. Não, esse livro eu não tenho tanto interesse de ler, pessoalmente, gente. Eu quero fazer aqui um exercício que eu gostaria que vocês fizessem quando vocês fossem vendo esses vídeos nossos, tá? Você gostaria de ler? Você não gostaria de ler? Vai colocar na sua lista, vai colocar na sua lista de compras, né? Vai analisando junto comigo aqui para ranquear aí na sua lista, que eu tenho certeza que você tem muitos livros aí por ler, né? Aquele Save for Later, ou Salve para Depois, da Amazon, por exemplo, o meu tem... Ok, gente, o meu tem mais de 400 itens. Basicamente, 90% ali é livro. Então, eu sei do que coloca para ler depois essa lista interminável da gente. Esse livro aqui não está na minha lista. Não sei se eu devo colocar. Não me chama muito a atenção.
Eu prefiro ler outros, né, que são indicados, mas sempre muito bem indicado esse livro. Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aqui a edição da Penguin, edição maravilhosa. Quem conhece a Penguin tem uma tradução muito, muito boa. Ensaio sobre a cegueira, né? Saramago. A gente acabou de ler O Conto da Ilha Desconhecida, já tem resenha aqui no canal do Saramago, né? Esse livro aqui eu já li no boom daquele momento, né? Em que a gente depois teve o filme, né, eu li na faculdade até, esse livro foi um estudo, né, eu fiz comunicação social, foi um estudo que a gente fez em uma das aulas de literatura. Eu quero ler muitas Intermitências da Morte, que eu ainda não li, esse aqui eu já li. Olha como é que a gente faz, assim, um contraponto. Gosto de Saramago, gosto da escrita dele, já li alguns livros dele, tem resenha aqui no canal. Aí a gente bate o olho aqui, mas já li esse aqui, conheço, li, vi o filme, li, não sei o quê. Mas Intermitências da Morte. Vou lá, pego o Intermitências da Morte, coloco no salve para depois. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Olha, A Hora da Estrela me impactou bastante. É um livro que eu gosto de voltar. É um livro que na primeira leitura não impactou tanto. E quando eu fui relendo devagar, degustando, não é um livro que a gente lê assim. É um livro que você pode falar: "Ah, é curtinho, pequenininho, lê rápido, lê de uma sentada". Não, quem tá lendo de uma bundadinha não tá lendo direito, minha gente, não tá lendo direito. Hora da Estrela é livro para se estudar, não é livro para se ler, tá? Existem livros para se ler, existem livros para se estudar. Eu tô lendo agora Uma Aprendizagem, né, da Clarice Lispector. Esse aqui eu já li, né. Agostina Bessa Luiz, olha ela aí de novo, né? O Sermão de Fogo. Não conheço esse livro, não li. A Bruna adora a Agostina. Eu quero muito ler um livro dela. Eu gostaria muito de ler As Estações. Acho que é esse o nome. É um livro pequenininho, curto. Acho que até em português de Portugal dá pra gente, né, dar uma arriscada aí nesse sentido. Mas a Sibila seria um que eu gostaria de ler, se eu tivesse que escolher, né? Um da Agostina, para começar, seria Sibila. Opa, aqui saiu um. Acabou aqui? Eita, gente, desculpa aqui, apertei errado o botão, apertei em outro lugar. Caderno Proibido, Alba de Céspedes. Não conheço esse, coloquei na minha lista, tá? Para ser analisado. A Bruna fala muito bem desse, indica bastante. Maya Angelou, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Eu li esse livro há bom tempo atrás, eu li no Kindle. E um adendo aqui, eu sinto quando eu leio no Kindle, eu não fixo tanto quanto eu ler num livro físico. Engraçado isso, né? O Kindle me facilita em algumas coisas, mas em outras coisas, pela qualidade da leitura, eu acho que não é tanto. Gostei muito desse livro, muito forte, né? Uma biografia assim muito forte. Vale muito a leitura. Ele chega em temas muito doídos, principalmente para a mulher, né? Ela escreve de uma forma muito, muito honesta, muito aberta, muito relembrando os tempos do passado, sabe? É um livro muito interessante. Esses aqui são os livros da Bruna. Olha aqui. E a gente vê onde está a cabeça dela, né? A gente vê onde está o pensamento dela, onde está o gostar dela da leitura. E é interessante quando a gente pega pessoas que leem muito, que são professoras de literatura, né? Que têm mestrado, pós, tem doutorado, tem isso, e fala, cara, uma pessoa que lê tanto, que estuda tanto, né? O que que ela está comendo, o que que ela está se alimentando, né? Lembra que no outro vídeo a gente falou de food for thought, né? Comida para os seus pensamentos. São os livros que a gente vai devorar e a gente vai comer
para os nossos pensamentos. Então, esses aqui foram os livros indicados pela Bruna. Já leu alguém? Ó, já leu algum? Não leu ainda? Colocou na lista algo novo? Comenta aqui pra gente embaixo. O que que você achou interessante? O que que você não achou? O que que você já leu, né? O que que você lembrou de outros para ler, né? Intermitência da Morte. Eu lembrei, Sibila, tô aguardando chegar no Brasil. De repente eu já leio as Estações, que é pequenininho, né? Esses 2 livros aqui, de repente a gente faz uma releitura desses. Escreva, faça isso, que é importante você começar a trabalhar na sua curadoria. Esse é o trabalho que a gente faz aqui nessa série. Agora a gente vai para a próxima convidada. Bora lá? Próxima aqui, eu sempre tento trazer as pessoas do mesmo universo. A gente vai falar de Kátia Bandeira de Mello. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e entrevistá-la quando estive em última vez em dezembro em Miami cobrindo a Feira Art Basel. Eu fui num ateliê, né, de arte onde várias brasileiras trabalham com tecido, com fios, com arte. E ali conheci a Kátia Bandeira de Mello, minha apresentada. A gente conversou um pouquinho sobre leitura, a gente conversou um pouquinho sobre escrita, e a Kátia faz um mix aí entre arte e literatura. Eu quero mostrar um pouquinho, porque eu acho que nem todo mundo conhece a Kátia, acho que é uma boa oportunidade de a gente falar um pouquinho da carreira dela e do que ela já fez, né? Então, aqui tem um pouquinho sobre isso. Essa aqui é a Kátia, tá? Carioca, vive entre Miami e Lisboa, formada pela UERJ em Direito, já trabalhou em Londres e Nova York, é artista visual, né? Faz um mix desses 2 mundos aí. Bora lá? Participou de diversos fundações, né? Ganhou diversas bolsas aí, New York Foundation for the Arts, né? Em artes literárias, e ela escreve para a revista Philos, revista Quiasmo, Colóquio, Words Without Borders, né? São Paulo Review, né? Jornal Rascunho e muito mais. Bora lá. E já publicou. Ela me deu vários livros aqui, né? Quando eu estive lá, quero mostrar aqui para vocês. Caderno de Artista, né? A Kátia Bandeira de Mello. Olha como é que ele é dentro, né? Cheia de escritos e de ilustrações da Kátia, né? Bem interessante. E lá no ateliê a gente vê, né, os desenhos, as escritas, né? Era, acho que a única do ateliê que trabalhava com escrita, né? Olha aqui esse livro fantástico. Ganhei, obrigada, Kátia. Agora, o Insones, né, da Kátia Bandeira de Mello, outro livro aqui. Aqui também tem algumas ilustrações, vou mostrar aqui para vocês, né? Algumas ilustrações. Aqui, e o textinho, Filos, olha, ganhei aqui. Esse aqui eu acho que é um dos mais conhecidos dela, Patafísica ao Quadrado, um romance na Rota das Galochas. É um livro mais grossinho, mas ele é pequenininho, né? E esse aqui não tem ilustração, deixa eu ver aqui, não tem ilustração, eu ainda vou ler, né? Não tive a oportunidade de ler ainda. E esse livrinho aqui também a gente ganhou. Então, ganhamos vários livrinhos aí dela, Coalizões Bestiais Particulares, né? Que são muito interessantes. E a gente já vai ler aqui alguns deles. Então, esses são os livros da Kátia. Essa é a Kátia, esse é o trabalho da Kátia, olha aqui, né? Publicou diversos lugares. Esses são os livros aqui que a gente acabou de mostrar, né? E os novos livros. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho dos livros que ela indica. E é sempre bom ver os livros diferentes, porque ela está em outro país, ela já está lá há muito tempo, ela trabalha com isso, né? Ela ganhou várias bolsas na literatura, Londres, Nova York, então é uma pessoa que bebe de outras fontes. Isso é um ponto muito importante na curadoria. Estamos aqui com ela, bora lá! Bem,
Vamos começar as indicações dos livros e um adendo que eu sempre faço. Não li todos os livros, obviamente, a gente está aqui num trabalho da gente melhorar a nossa curadoria. Aqui tem livros da Kátia que eu nunca ouvi falar, então é interessante a gente já começar a colocar no nosso radar e entender um pouquinho mais, ok? Todos os livros vão estar listados aqui abaixo para vocês, então isso facilita, né, a gente verificar aí. Vamos lá? Primeiro livro, e a gente sempre chama atenção, qual o primeiro livro que a pessoa listou, colocando em número 1, é esse aqui, Balzac, Comédia Humana. Existem diversos livros, 1, 2, 3, né, com esses estudos aí do Balzac, nunca li, mas é muito interessante, né, eu gosto de entender quais são os primeiros livros que vêm à mente dessas pessoas que falam de livros. A gente vai postar agora ainda essa semana, então a gente não postou, vocês estão vendo aqui dentro do meu Canva, olha aí, ó, o meu Canva. O segundo que ela falou, Borges por Piglia, de Ricardo Piglia, né? Outro livro bem interessante, né? Segundo ela. Pelo que eu pude ver, esse, na verdade, é uma junção de entrevistas, insights, anotações de referências, seminários e salas de aula, do escritor Borges, feito pelo Ricardo Piglia. Então, é como se fosse um, um, um escrito de uma entrevista, sabe? Das anotações, né? Sobre o Borges, as respostas do Borges. Então, pareceu bem interessante. La Trompetilha Acústica, de Leonora Carrington. Nunca ouvi falar essa. Essa entrou ali para a lista para a gente pesquisar depois mais a fundo e entender que livro é esse, né? Outro livro indicado pela Kátia, do Eugênio Montale, Poesias, do Eugênio Montale. Então, poesias, muito interessante. Aqui ela colocou a obra completa da Hilda Hilst, né? Ela fez uma coisa interessante, né? Ela não citou um livro só, mas ela reuniu ali tudo e falou assim: não, essa mulher merece a obra completa. Lê tudo dela, que tá ótimo. Isso tá nessa colocação. Outro livro clássico, Dom Quixote de Cervantes. Você vê que, invariavelmente, nos convidados aqui que a gente recorre a algum livro que a gente tem aqui do Clube de Literatura Clássica. E hoje a gente tem, ó, esse aqui. Esse é o Dom Quixote, né? Ó, o livro aqui, Dom Quixote, na edição do Clube de Literatura Clássica, tá? Então, ela fala de Dom Quixote. Essa versão aqui, essa edição que a gente colocou aqui, muito interessante. Traz diversos artistas fazendo pinturas, gravuras, desenhos do Dom Quixote ao longo do livro. É um livro grande, grosso. Esse aqui é uma versão, né, uma edição muito bonita. E a gente tem aqui também o do Clube de Literatura Clássica, que é a que eu tenho. É uma capa dourada, não sei se dá para perceber aí muito por causa dessa luz aqui, tá? Mas a gente cai em clássicos, né? Esse livro aqui, engraçado, que ele entrou no meu radar, né? A gente fala muito de radar, relativamente há pouco tempo, né? Que eu ando pesquisando ele, eu ando, né, vendo como é que ele é, e ele começou a aparecer, e eu até fui para um livreiro perguntar sobre esse livro, e foi indicado por um cara que eu sigo, americano, falando muito sobre esse livro, que é muito bom, muito crítico, muito interessante, muito cabeça. E eu falei, cara, eu vou colocar na minha listinha. Eu já fiquei muito interessada em comprar quando tiver alguma promoção. E aqui a Kátia indica. Então, é mais uma chancela. Tipo, cara, esse livro aí tem que entrar aí na sua lista de leitura desse ano, possivelmente. Então, e a editora 34 é uma editora que arrasa aí muito bem. Tá? Camilo Castelo Branco, Coração, Cabeça e Estômago. Eu acho que Coração, Cabeça e Estômago é um livro mais indicado do Camilo Castelo Branco quando se ouve falar. A gente recebeu esse livro aqui, que é do Clube de Literatura Clássica, né? Amor de Perdição e Amor de Salvação, que ele escreveu, acho, quando ele estava preso, né? E ele escreveu para a mulher. E aqui tá ele aqui, olha o que vem aqui, ó, tá escrito aqui: amou, perdeu-se e morreu amando. Esse aqui é o Camilo,
né? E esse aqui a gente estava fazendo a leitura dele aqui no Clube de Literatura Clássica, mas muito interessante a gente ver essas, né, referências. Eu vou pegando aqui, a gente vai sempre conversando. O clássico, o queridinho, que sempre aparece, minha gente, sempre aparece aí de uma forma ou de outra com um, né, convidado ou com outro convidado, é esse livrinho aqui, ele é Crime e Castigo, né? Olha, se você quer saber qual o livro que aparece, sempre, invariavelmente, né, de 1 a cada 3 convidados aqui, é esse aqui. Então, assim, é um livro que se não leu, tem que ler, tem que ler. Se as pessoas de impacto estão falando que tem que ler, minha gente. É esse livro aqui, olha. Aqui vem com um marcador de texto que é um martelinho. Qualquer edição é maravilhosa, mas vale a pena ler com atenção, né? Uma das pessoas que a gente colocou aqui no canal é o Vitor.oleitor, @Vitor.oleitor. Ele tem um material super interessante sobre crime e castigo e sobre aqui, ó, esse livrinho aqui no YouTube dele, né? Então, indico aí essas pessoas que fazem alguma leitura guiada, tá? Que é interessante. Tem livros que é muito interessante a gente ler em conjunto, porque a gente se a gente somente ler, a gente não consegue entrar no âmago da questão. Dostoiévski, Fernando Pessoa, né, Tolstói, por exemplo, são alguns autores, até Clarice Lispector é interessante, porque ela é uma leitura carregada de símbolos, signos, significados, né, camadas de leitura, e é interessante aí. Próximo dela e último da Kátia é o Capote, os contos, né, e outras histórias aí do Gogol. Então, esse apareceu também na leitura da Tatiana Feltrin, uma das maiores aí, booktubers, aí, influenciadoras de livros, né? E se a gente for assim pensar no que aparece de interessante dessas pessoas de referência, você vê que os nomes estão ali, né? Você vê que a gente falou sobre Luiz Vilar, né? Professor, né, crítico, etc. Está fazendo um estudo agora sobre aqui, ó, calma aí. Memórias de Subsolo. Ele está fazendo um estudo sobre o livro As Memórias do Subsolo, né, do Dostoiévski, e ele fala, o melhor livro que ele já leu do Dostoiévski é Os Demônios, que normalmente não aparece, mas ele colocou na lista dele Os Demônios e ele colocou o Crime e Castigo. Então você vê que essa galera que lê muito, que tem estômago, tem história, né, cabeça, pessoa interessante e tal, quando ela vai refinar a leitura dela, ela chega para um Dostô, ela chega para um Gogol, ela chega para um clássico dos clássicos, né? E aqui a Kátia, tendo referências internacionais, você vê que tem uma pluralidade muito grande de autores, principalmente que a gente não conhece. Eu, principalmente, não conhecia. Então, agradeço muito a Bruna e a Kátia, que me deram livros, né? Ui, caiu o livro, pelo amor de Deus. Que me deram livros e que me presentearam com mais leituras aí. Deixa eu abrir aqui a nossa câmera aqui. Que me deram os livros e me presentearam com os livros. Vou colocar aqui para vocês, olha. Muito obrigada, porque aqui a gente divulga, a gente fala e a gente mostra aqui no nosso canal, né? Porque o que a gente quer é ler sempre mais e ler melhor. Esse é o intuito aqui. Então, Kátia, muito obrigada. Bruna, muito obrigada. As duas falam muito de literatura, são formadas, né? Ganharam prêmios, lançaram livros, né? Vivem e respiram a literatura o tempo todo. Por isso que eu juntei as duas aí nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou,
já sabe o que você faz, por favor, não custa nada. Já indica a gente, curte, siga, comente, interaja. Custa nada para você e para a gente vale muito, muito, muito essa interação para a gente trazer cada vez mais conteúdo legal aqui para você, tá bom? Até o próximo Melhores Livros por para você sair aqui, olha, cheia. Vocês não conseguem ver aqui pela causa da câmera, mas cheia de dicas aí de livros para vocês lerem. A gente está aqui nessa caminhada juntinhos. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo.